Olá, aventureiros da cultura! Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma Aula Paraná. 7º ano, ensino religioso, temporalidade sagrados, calendários religiosos. Estão prontos para mergulhar nesse universo do conhecimento sobre as diferentes culturas e sobre as diferentes religiões? Então, o objetivo da aula de hoje é conhecer os diferentes calendários sagrados antigos, entender a função desses calendários nas diferentes religiões como forma de registro das datas importantes, da passagem do tempo, inclusive das datas sagradas. Mas, para início de conversa, é comum a gente ouvir frases como de tempo ao tempo. Quando acontece algum problema, de tempo ao tempo. Só o tempo dirá. O tempo é o melhor remédio. Mas você já se perguntou o que é o tempo? Como será que a nossa intérprete, a Jéssica, aqui diz tempo? Que é o tempo, hein, colega Jéssica? Bom, o tempo de fato é um dos grandes mistérios da humanidade, mas tem várias formas de medir o tempo. O tempo é o giro da Terra em torno de si mesma formando o dia. O giro em torno do Sol 365 dias formando o ano, e nesse movimento as estações também tem as fases da Lua que ajudam a cronometrar o tempo. Relógio de sol, ampulheta que conta o tempo por meio dos grãozinhos de areia, mas hoje a gente já tem os relógios. Bom, a questão é que para as religiões, o tempo é dividido entre tempo sagrado e tempo profano, ou seja, o tempo do dia a dia e o tempo das datas religiosas. Para as religiões existem diferenças entre aquilo então que é tempo sagrado e tempo profano. O tempo sagrado é o tempo mítico, não é místico, mas mítico, de mito mesmo, primordial, o tempo da origem de todas as coisas que se torna presente. Então a origem do tempo sagrado tem a ver com o tempo da criação. E alguns calendários tentam rememorar, relembrar esses tempos sagrados. Também marca para as religiões datas importantes como o nascimento de um líder, morte de um líder, algum evento, para algumas tradições, inclusive eclipses, fases da lua, estão todos marcados nesse calendário religioso. Um exemplo da temporalidade sagrada é a comemoração de fim de ano. Para alguns povos acontece em junho, julho, para outros em novembro, para nós em dezembro, início em janeiro. Então, em algumas culturas se tem o fim do mundo e a reatualização como recriação do mundo, do cosmos e do universo. Cada cultura marca aí, dependendo do seu calendário, o fim do ano e o começo do ano. Isso tudo tem a ver com o tempo sagrado, esse tempo cosmológico. Agora, nós vamos fazer um mão na massa. Esse mão na massa você não vai fazer agora aqui comigo. Você vai fazer e vai entregar para o seu professor ou professora no próximo Meet que você tiver com eles. Então é como uma atividade para casa que nós estamos chamando de mãos na massa. Você vai construir uma ampulheta. Que legal, não é? E como é que você vai fazer essa ampulheta? Bom, material. 2 garrafas PET pequenas. Você também pode fazer com PET grande, mas aí sua ampulheta vai ficar enorme. Por isso a sugestão, 2 garrafas PET pequenas, com tampa e do mesmo tamanho. Areia, pode ser qualquer areia, se você puder peneirar uma areia fininha, mas se você puder colocar uma cor, fazer com areia colorida, fica mais bonito. Não é obrigatório. E fita adesiva. Bom, então, você vai copiar agora aqui, porque esse mão na massa você vai fazer depois, não durante a aula. É como um dever de casa, vamos dizer assim, que estamos chamando aqui de mão na massa. Então anota lá. Vai fazer uma ampulheta, vai pegar 2 garrafas PET, vai fazer um furo nessa garrafa PET, igual o furo nas 2 tampas, vai pôr areia dentro de uma das garrafas, vai juntar no meio e passar fita adesiva para fazer a sua ampulheta. Você pode, inclusive, cronometrar quanto tempo demora para a areia toda descer. E a ampulheta funciona assim, você gira ela, e ela não é um relógio, é como se fosse um cronômetro, porque cada ampulheta, dependendo do tanto de areia que você pôs dentro, dependendo do tamanho dela, vai cronometrar lá 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Então a ampulheta é um cronômetro e não um relógio. Fica aqui a dica.
Usa a criatividade, enfeita a sua, faz do jeito que você achar que vai ficar mais bacana e aí você apresenta para o seu professor, para a sua professora, no próximo Meet que você tiver com eles. Legal? Gostaram, né? Bem divertido fazer a própria ampulheta. Agora, então, aí sim vamos fazer uma atividade nesta aula. Utilizando o mostrador de relógio abaixo, então você vai fazer um círculo, usando, se você tiver compasso, esquadro ou uma tampa de panela, de tupperware, de xícara, você vai fazer um círculo, vai dividir ele em 24, começa com um X no meio e vai dividindo. E aí vai fazer um mostrador de relógio das suas atividades diárias. Vai ter 24 horas, cada divisão corresponde a 1 hora, respectivamente. Do lado você coloca lá, gasto, só para dar um exemplo, durmo das 10 até as 7. Aí você coloca, pinta tudo de uma cor, marca a cor aqui, horário que eu durmo. Das 7 às tal hora tenho aula. Ao meio-dia eu almoço, às 12. Depois eu tenho lazer, eu brinco, eu jogo videogame. Marca as suas atividades diárias aqui. Como você tem, para você pensar como você tem gastado o seu tempo, como você usa o tempo. Afinal de contas, o tempo é uma das grandes riquezas que nós temos. E nessa atividade você vai pensar aí, vamos dar um tempo para vocês fazerem um mostrador, pensarem como você usa o seu tempo e já voltamos. Então vamos dar um tempinho aí para vocês fazerem essa atividade.
Voltamos com a nossa aula Paraná Ensino Religioso, 7º ano, calendários, temporalidade sagrada. E aí, você teve um tempinho para fazer a sua atividade, que aqui não tem certo e errado, o importante é você pensar como você tem gasto, quantas horas você usa para lazer, para estudo, para ajudar os pais, para brincar, para o videogame, para higiene pessoal, para descansar, enfim, por meio dessa atividade conseguimos pensar um pouquinho como estamos usando nosso tempo. Bem, tempo sagrado, então, cada religião possui uma forma diferente de explicar, não só o tempo, como para pensar o tempo. Essa organização ocorre de acordo com seus mitos de origem, como eles acreditam que o mundo foi criado, como as coisas foram criadas. A temporalidade própria de cada religião vai influenciar, inclusive, na organização dos rituais e das festas. Por que é importante, quando estamos estudando aqui diversidade religiosa, pensando textos sagrados, ritos, mitos e festas, entender a temporalidade sagrada? Porque cada cultura e cada religião organiza os rituais, as festas, as datas importantes, conforme a sua visão de tempo. E aí vamos descobrir como que algumas religiões pensam e dividem o tempo. Por exemplo, os judeus. A temporalidade judaica é um calendário lunar, não é como o nosso que é solar. Eles têm uma temporalidade baseada, ela é solar e lunar ao mesmo tempo. E no judaísmo, a comemoração que marca o início do ano chama-se cabeça de ano, ou em hebreu, Rosh Hashanah. Na tradição judaica, é o primeiro mês do ano, que corresponde ao 7º mês bíblico. Então, e é muito comum eles comerem mel, romã, servirem romã, mel, tocarem o shofar, que é como se fosse uma trombeta, simbolizando o início do ano, pedindo aí bons acontecimentos, pensamentos positivos. Então, durante a comemoração do Rosh Hashanah, que seria o começo de ano judeu, comem maçã com mel, açúcar, romã para representar um ano doce e toca-se o shofar, esse instrumento de sopro, um chifre, para despertar as pessoas, inclusive para o arrependimento das coisas que elas fizeram errada no ano que passou e não repetirem esses erros no futuro. Já para os budistas, existem vários tipos de budismo, né? Mas no budismo tibetano, e no geral, eles acreditam que tudo é mudança, o universo é mudança. E aí, nada que é fixo dura, porque tudo está em fluxo. E os monges tibetanos fazem mandalas muito ricamente feitas, com areia, demoram muito tempo para fazer essas mandalas, que tem ali parte da doutrina budista, e no final eles limpam toda essa areia, justamente para simbolizar essa transitoriedade, que tudo está em fluxo. Os indígenas, por outro lado, cumprem com seus combinados, chegam na hora marcada mesmo sem relógio e sem calendário, porque toda a ideia, por exemplo, dos povos tupi é baseada na observação dos fenômenos da natureza, das estações do ano, das chuvas. Eles também marcam nas luas. Vamos nos encontrar daqui 3 luas. Se eu chegar durante os 7 dias que marco aquela lua, cheguei durante o período combinado. Mas então, os indígenas observam a natureza, os fenômenos naturais. Aqui temos um calendário indígena. Esse desenho foi desenvolvido por professores indígenas do povo Suiá. E ele é dividido, se você pode ver aqui, ó, pelas plantas, animais, desova dos peixes, a maré, enfim, está totalmente ligado às fases da natureza. Os indígenas não tentam adaptar a natureza ao seu calendário, ao contrário. Eles têm um calendário agrícola, um calendário lunar e, ao mesmo tempo, um calendário agrícola baseado nas estações do ano e no ciclo dos animais. Legal, né? Ter um calendário que está ligado aí totalmente à natureza, um calendário por meio da observação e da harmonia com a natureza. Aqui temos um outro exemplo de calendário dos indígenas dos povos do Carajá. Eu não vou ler tudo aqui para vocês, mas é mais ou menos assim. Maibã, Milho Verde, janeiro. Aí, Verã, já tem praia, abril. Baebã, Dericá, iniciou a chuva, é outubro. Baorá, o rio está enchendo, dezembro. Então, eles dão o nome, os Carajás, de acordo também, os povos indígenas têm diferenças.
mas em geral eles têm o culto aos ancestral como algo em comum e também essa harmonia com a natureza. Claro que daí depende, indígenas lá do Amazônia, aqui do Sul, litorâneos, cada um está adaptado, por isso não existe só um calendário sagrado indígena. Cada povo está adaptado ao local onde eles moram. Se é ribeirinho, na beira de rio, se é na beira do mar, se é no meio da floresta, mas sempre o calendário indígena é adaptado, está em harmonia com a natureza. Característica dos povos indígenas brasileiros, os primeiros habitantes do nosso continente e que são os verdadeiros donos desta terra. Agora é com você. Está pronto para mais uma atividade da Aula Paraná? Bom, escreva um texto, pelo menos um parágrafo, descrevendo o que você mais gosta de fazer com o seu tempo vago. Lá na primeira atividade, você fez um mostrador, colocou lá, uso tantas horas para dormir, para estudar, para ajudar meus pais. Agora, inclusive baseado naquela primeira atividade, escreva um texto relatando, dizendo aí o que você gosta de fazer nas tuas horas vagas, no teu lazer. Afinal de contas, a vida não é, nosso tempo é precioso demais, passa muito rápido. Não é só trabalho, não é só higiene, alimentação, também é importante o lazer. Descreva aí pelo menos um parágrafo como você usa teu tempo para o lazer. Vamos dar um tempinho para você fazer essa atividade e já já voltamos com mais Aula Paraná.
Voltamos com nossa aula Paraná, 7º ano, calendários sagrados, temporalidade sagrada. Estudamos um pouquinho aí os diferentes calendários. Descobrimos que cada cultura, cada religião tem um tipo de calendário sagrado, onde fixam suas datas comemorativas, seus rituais, suas festas, isso muito ligado à sua cosmologia, como eles veem a origem do mundo dos homens e das coisas. Afinal de contas, ensino religioso na nossa rede estadual do Paraná não é aula de religião, não é catequese, mas é o conhecimento sobre a diversidade religiosa, aquilo que você já aprende em português, matemática, geografia, história e ciências, sempre relacionando com o nosso dia a dia, e aí você conhece a diversidade para respeitar. Mas, nessa atividade que você acabou de fazer, não tem certo e errado. O importante foi exercitar a escrita, interpretação, e aí você pontuou como você usa o seu tempo, porque afinal de contas, há tempo para tudo na vida. A gente tem que ter tempo para higiene, para descansar, para se alimentar, para ajudar os pais, mas também para se divertir. E aí você descreveu como que você usa teu tempo e o que você gosta de fazer. Eu imagino que deva ser jogar videogame, ouvir música, brincar, que mais? Desenhar, estudar, por que não? Tem gente que também usa para o lazer, ler um bom livro, se divertir, passar um tempo com seu animal de estimação, seu pet, tudo isso é importante, porque o tempo não para. E no começo da aula perguntamos o que é o tempo. Bom, existem muitas definições. Tem o tempo psicológico, que passa dentro de cada um no seu relógio biológico. Por exemplo, nossa aula voou aqui. Para mim, que estou me divertindo, estamos nos divertindo aqui, o tempo passa rápido quando a aula é bacana, né? E também tem o tempo geológico, que aí não depende dos meus interesses, porque é o tempo da Terra. A Terra girando em torno de si mesma forma os dias, em torno do Sol forma os anos, e isso tudo, para as religiões, se divide entre tempo profano e sagrado. Embora para os indígenas e africanos tudo é sagrado, mas o tempo é sagrado, por exemplo, o tempo da colheita para os indígenas, para as religiões de matriz africana, a data específica das festas dos orixás, na religião católica, a data dos santos, dentro dos outros movimentos cristãos, né? Natal, Páscoa, enfim, são marcados como datas sagradas, datas importantes, mas também para os budistas, para os hinduístas, tem as suas datas sagradas, e para os indígenas marcando com a natureza. Então, quer dizer que na aula de hoje descobrimos que existem diferentes formas de se perceber o tempo, de se organizar a passagem do tempo. Cada cultura se orienta a partir de uma temporalidade sagrada, que também guia suas práticas, guia também seus rituais. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula feita com muito carinho para vocês, com vocês, por vocês. E eu me despeço com o nosso tradicional Salam Aleikum para os irmãos muçulmanos, Shalom para os nossos irmãos judeus, Axé para quem é de Candomblé, Saravá para quem é da Umbanda, Amém para quem é cristão, assim seja para os espíritas, Namastê para os orientalistas, budistas, Atia Ereté em Amandu para os guaranis, e assim cumprimento todos os povos indígenas do Brasil e, como diria na sua poesia o nosso querido Braulio Bessa, seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito. Até a próxima aula.